Para ter acesso a esse audiobook completo, basta entrar em contato comigo e pedir para participar do nosso canal do Telegram. Para isso, leia o QR Code que está na tela, ou clique no link na descrição ou nos comentários desse vídeo. Por apenas R$ 10 por mês, lembrando que você pode cancelar a assinatura a qualquer momento sem problemas. Você terá acesso a esse e diversos outros audiobooks completos diariamente. Você também vai poder pedir qualquer audiobook que queira escutar e nós fazemos para você. Te esperamos por lá. A cada um que apoiou o projeto do Kickstarter, esse livro não existiria sem você. A Bendita Tormenta. Tudo teria corrido perfeitamente bem na lua de mel de Will e Tessa Rondale se não fosse o presente de casamento dado por Ragnar Fell. Não que eles não tivessem recebido outros presentes peculiares. Henry tinha dado um objeto quadrado com um botão no topo, jurando que os faria atravessar paredes, embora ainda não tivesse funcionado. Gabriel presenteou com uma linda travessa de prata, cuja borda exibia gravuras de patos pavorosos. Ernie, o proprietário da Taverna do Diabo, ofereceu a eles uma garrafa de seu vinho caseiro, que o casal não teve coragem de provar, porque Will derramou um pouco dele no carpete e abriu um buraco. Mas quando desembrulharam o presente de Ragnar, ficaram muito intrigados. Era um lindo globo de cristal, delicado como uma bolha de sabão, com o que parecia ser fumaça verde rodopiando em seu interior. Que lindo, disse Tessa, um pouco confusa, e Ragnar, que tinha aparecido um dia depois do casamento apenas para entregar o presente, explicou que se tratava de um desejo encapsulado. Quebre o cristal e faça um pedido, e o desejo se realizará, afirmou Ragnar, visivelmente satisfeito consigo mesmo. Qualquer desejo? Perguntou Will com as sobrancelhas escuras franzidas. Bem, não qualquer desejo, respondeu Ragnar, irritado. Apenas algo que seja razoável. Não faça desejos que interfiram na vida e na morte. Isso nunca dá certo. E se não for uma questão de vida ou morte? Quis saber Will. E se for? Transformar um irmão do silêncio de volta em caçador de sombras? Ragnar esfregou o chifre esquerdo, cansado. Começava a parecer arrependido da ideia de lhes dar um presente de casamento. Não, isso é magia imutável. Só Raziel ou os poderes dos céus podem fazer uma coisa dessas. Sério, William, atenha-se às pequenas coisas. Peça um chapéu novo. Will pareceu decepcionado, mas não arrasado como Tessa temia. Ele começava a aceitar que certas coisas não podiam mais ser mudadas. Ela se lembrou do Will que conhecera no início, aquele que parecia em guerra com tudo e todos em sua vida, e sentiu-se grata por ele ter aprendido a baixar a guarda de vez em quando, embora jamais fosse deixar de lutar contra a injustiça e a desigualdade, e por isso Tessa o amava ainda mais. No trem para Paris, eles conversaram sobre o que poderiam pedir. Riquezas? Já levavam uma vida confortável e não precisavam de mais nada. A felicidade de alguém que amavam? Mas todos estavam felizes. Will sugeriu que desejassem uma lua de mel maravilhosa, e Tessa considerou que deveriam guardar o desejo para uma emergência. Os dois então chegaram a Paris sem terem usado o globo. Will havia reservado uma suíte grande no Hotel Meurice na Rua de Rivoli. Era o tipo de lugar que atraía turistas britânicos em busca de todos os confortos de casa, ou seja, café da manhã inglês, sala para fumantes e funcionários discretos. Tessa recebeu uma camareira, uma moça simpática da Bretanha, para ajudá-la com o cabelo e as roupas. A princípio, ela protestou, mas percebeu que não conseguiria colocar os vestidos sem ajuda, e embora Will tivesse se oferecido, o ato de vesti-la sempre o distraía de modos muito agradáveis, mas nada condizentes com o propósito de vestir-se. O quarto era encantador, todo em tons de azul escuro e claro, com cortinas de veludo e uma cama de dossel dourada. Tessa ainda não estava acostumada a dividir a cama com Will. Todas as noites, quando se abraçavam, ela sentia como se estivesse se safando de algum ato de travessura feliz que com certeza os colocaria em apuros se fossem descobertos. Somos casados, Tessa. Will ria, acariciando o cabelo solto dela. O próprio anjo Raziel aprova nossa união. Mas Tessa ainda corava e escondia o rosto, principalmente quando Will fazia certas coisas, mesmo não querendo que ele parasse. Ela ficava muito animada com essas coisas, o que era uma sorte porque Will, se pudesse, passaria o dia inteiro na cama. Tessa, no entanto, estava determinada a conhecer Paris direito. Não importava quão tarde tivessem ido dormir, ela se levantava de manhã e, rindo, sacudia Will meio grogue de sono, até que ele aceitasse o café e se deixasse arrastar para fora do quarto. Munida de seus mapas e de um exemplar do Guia Baedeker de Paris, Tessa o conduzia pelas ruas ensolaradas. Will, em resposta, declamava algo dramático. Que importa que me prendam, que me matem. Serei feliz assim, se assim o quiseres, recitava, lançando os braços para cima. Pode citar Romeu e Julieta à vontade, retrucava Tessa, pegando o braço dele e entrelaçando ao seu. Ainda assim, vamos ao Louvre. Will a beijava, sem se importar com os transeuntes, o tipo de coisa que se podia fazer em Paris, e eles partiam para mais uma aventura. Os dias eram longos e alegres, cheios de passeios turísticos. Visitaram a Notre-Dame, é óbvio, e também Les Invalides, o Louvre e o Arco do Triunfo. Viram a pintura panorâmica do Cerco de Paris, que Will declarou ser apenas uma imagem de 1000 franceses e que, portanto, não valia a pena ser visto. E exploraram o movimentado mercado Les Halles, que fez Tessa lembrar de Covent Garden. Tudo era maravilhoso, porém, Tessa gostava mesmo era de simplesmente passar tempo com Will. Em Londres, sempre havia assuntos dos caçadores de sombras para resolver, mas ali, em Paris, eles estavam longe de tudo isso. Tinham decidido evitar o instituto local e qualquer coisa relacionada aos Nefilim, para que pudessem ter férias de verdade e se divertir sem serem convocados para lutar contra demônios ou espantar fantasmas intrigueiros.
O único lugar que não visitaram foi a grande casa de ópera a Garnier, porque Jen sempre quisera conhecê-la. Em um acordo tácito, o casal a evitou. Embora Will tivesse aceitado a transformação de Jen, isso não significava que não sentisse mais a falta do amigo. Tessa também sentia. Sabia que a perda era algo que Will carregaria para sempre, uma leve fissura no cerne de sua felicidade, como uma mancha em um diamante. Isso o tornava mais precioso para ela, mesmo quando sentia pela dor dele e pela própria dor. Certa noite, Tessa provocou Will dizendo que ele nunca a havia carregado pela soleira da porta, como mandava a tradição mundana. Será que, disse ela, sorrindo para o marido, você acha exaustivo? Sou um caçador de sombras, rebateu Will. Poderia carregar 6 Tessas pela soleira da porta. Embora, se eu tivesse 6 esposas, isso com certeza seria o bafafá da clave. Para demonstrar, ele a tomou nos braços e a carregou de um lado para o outro da soleira da porta até o quarto. Depois deu um chute na porta para fechá-la e desabou com ela na cama, rindo. Estar juntos ali levou ao que sempre ocorria. As risadas se dissolveram em beijos e murmúrios. Então Will puxou Tessa para mais perto. Ele deslizou a mão para as costas dela, desabotoando a fileira de pequenos botões que prendiam seu vestido. Tessa prendeu o fôlego quando a mão dele encontrou sua pele nua por baixo das roupas íntimas, traçando o contorno de suas escápulas. Os lábios de Will roçaram seu pescoço, e os dedos dela se enterraram nos cachos escuros e macios do cabelo dele. Ela envolveu as pernas ao redor dele quando começaram a se mover em sintonia, olhando-se nos olhos, incapazes de desviar o olhar. Tinha doído um pouquinho na primeira vez que fizeram amor. Agora não havia nada além de prazer, uma sensação tão intensa que às vezes Tessa imaginava poder cair do limite do mundo. Precisava de Will ali com ela, precisava vê-lo quando os olhos dele escureciam e o rosto mudava. Precisava saber que ele despencava junto com ela e que, quando voltasse dos lugares distantes para onde ele a levava, estariam, de novo, juntos. Juntos ao desabarem nos lençóis, com a respiração desacelerando, os corpos entrelaçados, levados às margens do leito conjugal como marinheiros após uma tempestade. La bonne tempête, disse Will deitado de frente a ela, sobre um longo travesseiro. Tessa fez uma careta. Sabe que eu não falo francês. Ele sorriu, um pouco malicioso. Significa a bendita tormenta. É o que acabamos de vivenciar, de acordo com o poeta Verlaine, um homem de grande talento. Talvez, respondeu Tessa, inclinando-se para beijar o pescoço dele, os lábios roçando a pele. Mas o poeta Verlaine faz isso por você? Eu o proibiria se tentasse, disse Will. Mandaria-o embora com grande desdém. Sou um homem casado, Monsieur Verlaine, e eu diria. Como ousa me insultar dessa maneira? Tessa riu e recuou. Quando fez, viu que Will a observava com um olhar suave. Ela podia ver a adoração em seus olhos, cuja profundidade sempre a comovia. Contudo, por baixo desse brilho, ela conseguia ver também melancolia, a fissura no diamante. Ah, Will. Ela acariciou de leve a marca da estrela branca em seu ombro. O que foi? Ele sabia que era melhor dizer alguma coisa, então a encarou e suspirou. Eu estava pensando no nosso casamento. Um assunto tenebroso zombou Tessa, com carinho. Chega, mulher. Estou tentando lhe dizer algo. Ele enrolou uma mecha do cabelo dela no dedo. Nosso casamento foi o ápice de minha vida, meu amor, como você bem sabe. Uma decisão da qual jamais me arrependerei. Quanto ao motivo pelo qual você se casou comigo, sem dúvida, as opiniões variam. Alguns dizem que foi um momento de fraqueza ou a alucinação de uma febre. Will. Ele suspirou outra vez. Houve um momento, durante a cerimônia, continuou ele. Percebi que sentia falta não dos meus pais, mas de ela. Queria que ela estivesse lá. Ela, a irmã mais velha de Will. Por anos, ele se culpara por sua morte. Agora, sabia que não tivera culpa, mas tanto ela quanto a dor tinha deixado uma ferida. O coração de Tessa se apertou por ele. É óbvio que você sentiu falta dela, disse Tessa. Senti falta do Nate. Sempre achei que ele me levaria até o altar, se um dia eu me casasse. Não senti falta do que ele se tornou, óbvio, mas senti falta do irmão que tive, antes de ele ser corrompido e transformado. Eu queria poder trazê-lo de volta para você, respondeu Will, acariciando com o dedo a bochecha dela, como ele era antes. E eu também queria que eu pudesse trazer ela de volta para você. Tessa inclinou a cabeça para o lado. Algumas mechas de cabelo haviam se soltado das presilhas e caíam sobre os ombros. Você nunca viu o espírito dela, viu? Will tinha um raro dom de ver fantasmas, mesmo aqueles que não queriam ser vistos. Um dom bastante melancólico, Tessa havia notado. Os mortos raramente permaneciam na terra por motivos felizes. Não, disse Will, com os olhos azul escuros sombrios. Nunca. E fico feliz, porque isso significa que ela está em paz. A morte dela. Ele se interrompeu, mas Tessa sabia o que Will tinha a intenção de dizer. A morte dela foi terrível. Paz eterna era uma grande bênção. Will? Ele balançou a cabeça, e Tessa ouviu afastar a melancolia com um esforço. Os olhos voltaram a brilhar, e ele abriu um sorriso de novo. Agora não é hora de falar de coisas tristes, desconversou ele. Não é nada romântico de minha parte. Eu deveria estar dizendo quanto você está sublime seminua. Como a Vênus de Milo, mas com braços. Me sinto devidamente elogiada, comentou Tessa, em tom solene. E os braços são muito úteis, assim como as mãos. Por exemplo, acrescentou ela, estendendo a mão para ele, consigo fazer isso. Depois de um momento, Will a segurou pelo punho, com os olhos lânguidos. Como você atravessa, Tess? Haverá consequências. Então venha me mostrar essas consequências, sussurrou ela, e Will mostrou. Corações negros, corações negros, corações negros. No dia seguinte foram admirar os vitrais da Sainte-Chapelle. Embora a capela não fosse usada para fins religiosos desde a Revolução, Tessa sentia a atmosfera silenciosa que costumava associar a igrejas e institutos. De fato, Will a conduziu a um canto da capela, e com a ponta do guarda-chuva, o dia havia amanhecido mais escuro e prometia chuva. Apontou para o símbolo de Inkeli quase ilegível esculpido no chão de pedra.
Antigamente aqui devia ter um depósito de armas, comentou ele, dos caçadores de sombras. Maças, manguais, espadas, todo tipo de coisa. Tessa se recostou no ombro dele. E agora, o que é? Vai saber. Ele abriu um sorriso. Os tempos mudam. Nada continua igual. Eles saíram da capela, mas ainda não havia chovido. Will garantiu que era por terem levado um guarda-chuva. Ele o girou enquanto atravessavam a rua de La Paix, onde Tessa viu um lindo broche de camafeu na vitrine de uma joalheria, e Will comprou para ela imediatamente. Ele também tentou levá-la a uma costureira, mas Tessa disse que não tinha ido a Paris para fazer compras, e quando Will pareceu ofendido, ela mostrou a língua para o marido. Ele sempre revelava seu lado infantil, pensou Tessa, embora não de um jeito ruim. Ela sentia tanta falta da infância e de seu fácil deslumbramento, algo que ela frequentemente sentia com Will. Naquela noite, exaustos, eles jantaram no hotel porque queriam dormir cedo. Ao saírem do grande salão de jantar, caminhavam de mãos dadas sob as luzes dos grandes lustres cintilantes do saguão, até que Tessa avistou algo que a fez parar. Um pedestal dourado expunha um cartaz impresso cheio de elegantes arabescos e floreios. O além? Hoje à noite, para o prazer de nossos hóspedes, o Meurice está promovendo uma grande sessão espírita, conduzida pela famosa vidente e profetisa Madame Dorothea. Contemple com admiração enquanto ela se comunica com vozes do outro lado do véu e transmite as palavras de entes queridos que se acreditava terem perdido. Sinta arrepios de terror quando uma presença espectral se manifestar. Você tem coragem? Então viu uma segunda placa indicando as informações do evento. Sala de leitura, 20 horas. Tessa já visitou a sala de leitura do hotel antes, óbvio. Era um espaço agradável, de paredes com afrescos, poltronas confortáveis, vasos de palmeiras e mesas espalhadas. Ela olhou para o relógio na parede. A grande sessão espírita já tinha começado havia 15 minutos. Não estou gostando disso, falou. Esperávamos evitar qualquer coisa que lembrasse magia ou submundo. Ah, duvido que tenha qualquer magia aqui, comentou Will. É só uma mundana fingindo falar com os mortos, lucrando com a dor dos outros. Sua voz soava ríspida, e Tessa não conseguiu afastar o pensamento da noite anterior, de que Will sempre lutaria contra qualquer coisa que considerasse injustiça. Eu diria para comparecermos para atrapalhar. Talvez possamos interromper o esquema dela. Atrapalhar de que maneira? Perguntou Tessa, mas Will já pegava sua mão e se apressava para a sala de leitura. Os lampiões a gás estavam com a luz baixa, e a sala estava iluminada apenas por fileiras de velas bruxuleantes, que projetavam as sombras ondulantes dos convidados nas paredes, onde pareciam dançar uma espécie de valsa estranha e alongada. Viram muitos hóspedes do hotel ali, aglomerados em um canto do salão. Tessa reconheceu alguns deles, um velho soldado britânico que tinha lutado na Crimeia, uma mãe e uma filha que foram aumentar o guarda-roupa para a próxima estação, duas irmãs idosas que economizaram com bastante esforço para aquela viagem a Paris. Todos observavam extasiados o que se desenrolava no centro de um círculo de cadeiras delicadamente estofadas. Will e Tessa abriram caminho com cuidado pela multidão até terem uma boa visão. No centro do círculo estava uma mulher de meia idade, robusta e baixa, com cabelo tingido de preto preso em um coque bem apertado. Seu rosto era pálido e ela usava um vistoso manto de veludo azul que combinava com as luvas também de veludo nas mãos. Ela se balançava de um pé para o outro, cantarolando alto. Uma das irmãs idosas viajantes, uma certa sorta, Melody Livingston, se Tessa se lembrava corretamente, mudou de lugar para ficar diante da médium, com as mãos entrelaçadas e os olhos arregalados. Minha querida, Melody, a voz que saiu de Madame Dorothea era a de uma velha queixosa. Você tem cuidado da sua irmãzinha? Ah, com certeza, respondeu a sorta, Livingston, tremendo toda. Nossa pele está ótima, não é, querida? A segunda irmã mais velha, que estava branca como papel, assentiu. Isso é um absurdo, murmurou Will para Tessa, que estava tendendo a concordar. Ela está se aproveitando de uma idosa confusa. SHHH, sibilou algum hóspede, olhando feio para Will. E você tem feito seu tricô, querida Melody? Perguntou Madame Dorothea, ainda balançando de um lado para o outro, de olhos fechados. Melody Livingston deu um pequeno arquejo e se virou para a irmã, Pearl. Ouviu isso? Ela sabe do meu tricô. Qualquer um poderia ter adivinhado, murmurou Will. Metade das senhorinhas de Londres tricotam. Ainda me lembro, sussurrou Madame Dorothea com uma voz que Tessa supo ser da mãe da sorta. Livingston, do lindo cobertor que você fez para o pobrezinho do Edmund. Girassóis tão lindos. Ele o manteve aquecido, mas não foi capaz de salvá-lo. Com um gritinho, Melody Livingston desmaiou de repente. Dois membros do personnel de L Hotel do Meurice, vestidos com uniformes combinando, pareciam saber que algo assim aconteceria. Eles correram, pegaram-na no colo e a levaram embora enquanto Pearl seguia cambaleante e ansiosa. Tessa olhou para Will. A irritação dele parecia ter sido substituída por cautela. O maxilar estava cerrado e os ombros tensos. De repente, ela desejou que eles não tivessem ido ali. Os olhos de Madame Dorothea se abriram. Ah, murmurou ela. Sua voz estava bem diferente agora. Forte e firme, não mais a voz de uma mulher muito idosa. O que eu disse? Não se lembra? Perguntou uma jovem na frente do grupo. Madame Dorothea balançou a cabeça. Sou apenas um canal para os espíritos, minha querida, explicou. Eles falam através de mim. Embora às vezes sussurrem em meus ouvidos, ela se virou, com as mãos estendidas como se quisesse afastar alguém. Tem alguém aqui que perdeu um irmão, o Albert, no campo de batalha. Mas ele está repousando em paz agora, meu caro. Todo o desespero acabou. O velho soldado, apoiando-se na bengala, soltou um gemido rouco. E alguém que perdeu a esposa. Mas Hilda disse que está bem, muito bem, e em paz. Ela está toda contente que você deixou a cozinha dela exatamente como era.
Soltaram outro arquejo, vindo do fundo da sala. A multidão estava nervosa, uma mistura de excitação e medo. Sinta arrepios de terror, dizia o cartaz, e embora Tessa soubesse que aquela médium era quase com certeza uma fraude, de fato era terrivelmente enervante ouvir aquelas mensagens sussurradas e os arquejos em resposta, como flechas do além encontrando seus alvos neste mundo. E então o olhar da vidente pousou em Tessa. Não apenas nela, mas em Will e Tessa. Um casal jovem tão adorável, murmurou ela com a própria voz, aproximando-se deles. Seus olhos eram escuros e firmes como bolas de gude. E ainda assim, foram expostos a horrores na juventude, infelizmente. Vocês dois sofreram perdas terríveis. Seus olhos se estreitaram enquanto ela encarava Tessa com o que parecia ser uma hostilidade mal disfarçada. Um irmão, continuou a mulher, que traiu você antes de deixar este mundo. E você? Ela se virou para Will, uma irmã, mais velha que você, mas ainda apenas uma criança quando morreu. Chega, anunciou Will. Ele estendeu a mão para Tessa e quando seus dedos se entrelaçaram com os dela, estavam frios como gelo. Vamos embora. Will. A voz que saiu da médium era a de uma garotinha, ofegante e preocupada. Ah, Will. Procurei você por toda parte. Entre as camarinhas pretas e nos estábulos em Dougelau. Fui a todos os seus lugares favoritos, mas você não estava lá. Will paralisou ao lado de Tessa. Seus lábios formaram uma palavra silenciosamente. Ela. Will. A voz continuou sem parar. Will, estou tão sozinha aqui no escuro. Me ajude. Me ajude. Pare. Tessa gritou antes que ela pudesse se controlar. Chega, já chega. Ainda segurando a mão gelada de Will, ela o puxou, arrastando consigo no meio ao grupo para longe de Dorothea. Atordoado e sem palavras, ele se deixou arrastar, embora ainda olhasse por cima do ombro para Medium, que os observava partir, com um pequeno sorriso no canto da boca. O grupo abriu caminho, como se ninguém quisesse se aproximar demais de Will e de sua dor evidente. O que Dorothea disse no palco era a concretização do maior medo de qualquer pessoa que tivesse ido àquela sala na esperança de ouvir uma palavra de um ente querido falecido. A constatação de que a pessoa amada perdida não estava feliz, não estava em paz e não dormia, mas vagava sozinha em uma escuridão eterna. Aquela mulher é uma mentirosa, pensou Tessa, com raiva, mas não falou nada. Will ainda parecia em choque absoluto, com o rosto inexpressivo e os olhos quase pretos. Além disso, ela não queria que ninguém ali a ouvisse falar com Will sobre tristezas íntimas, e que deveriam permanecer dessa maneira. Os dois estavam quase na saída quando um homem pequeno, vestido com elegância, cruzou o caminho. Usava um sobretudo preto, chapéu alto e perneiras vermelho escuras. Interpelando-os, o homem fez uma reverência profunda, levantando o chapéu por um momento para revelar chifres de bode em meio a seu cabelo penteado para trás. Um feiticeiro. Foi para o brejo a promessa de se manterem longe de coisas sobrenaturais, pensou Tessa, desanimada. Primeiro, a Madame Dorothea, agora. Chevalier Ace Dupin, apresentou-se o homem, com um sotaque distintamente norte-americano. Ele recolocou o chapéu e enfiou a mão no colete, tirou um cartão branco e o entregou a Tessa. Sou investigador. Will continuou calado. Mal parecia notar o pequeno feiticeiro diante de si. Agora realmente não é a melhor hora, disse Tessa, desesperada. Fique com o cartão, insistiu Dupin. Cá entre nós, estou investigando essa Madame Dorothea. Na minha opinião, ela é uma fraude. Ele baixou a voz. Pretendo levá-la à justiça. Entorpecida, Tessa guardou o cartão no bolso do casaco. Nós realmente precisamos ir. Claro, o feiticeiro saiu do caminho. Só não levem muito a sério o que ela disse, está bem? Tessa murmurou algo parecido com uma concordância e saiu apressada puxando Will atrás de si. Sob as luzes fortes do saguão, Tessa sentiu a pressão claustrofóbica da sala de leitura se dissipar, como se tivesse escapado de algum tipo de prisão horrível. Ela se virou para dar uma olhada em Will e seu coração apertou. Talvez ela tivesse escapado, pensou, mas ele não. Pelo olhar de seu marido, Tessa podia dizer que ele ainda estava naquela sala de leitura, ouvindo a irmã chamá-lo da escuridão. Corações negros, corações negros, corações negros. Aquela foi a primeira noite infeliz de Tessa desde que se casara com Will. Quando retornaram ao quarto, ela queria abraçá-lo, sussurrar que Madame Dorothea não passava de uma fraude, que devia ter descoberto detalhes da vida dele de alguma maneira, que ele era bastante famoso entre os caçadores de sombras e que de certo a médium havia ouvido alguma fofoca no submundo. Mas Will nem sequer lhe deu a chance. No momento em que entraram e fecharam a porta, ele a beijou. Urgente e desesperado, como naquela noite na varanda dos Ligovold, quando tinha parecido a ambos que qualquer futuro juntos era impossível. Ele arrancou o paletó, andando de costas e guiando-a pelo quarto até chegarem à cama e desabarem sobre ela. Em cima de Tessa, Will esticou o corpo comprido, apoiando-se em uma das mãos enquanto, com a outra, afastava de qualquer jeito as roupas dela, beijando a pele exposta enquanto o tecido caía. Havia algo de selvagem nele, algo feroz que a fazia pensar no garotinho que Will havia sido, que tinha caminhado do país de Gales até Londres, movido por culpa e dor. As mãos de Tessa foram até o cós da calça dele, até os botões da camisa. Ela precisava sentir a pele de Will colada à sua e sabia que ele precisava do mesmo. Passou a mão pelo cabelo rebelde do marido, ofegando quando seus corpos se uniram e Will afundou o rosto no pescoço dela, estremecendo de prazer. Um instante depois, ele se afastou, apenas o suficiente para encará-la. Suas pupilas estavam dilatadas e pretas, cercadas por uma fina faixa de azul. Com a voz rouca, ele sussurrou. Tessa, você está? Estou bem. Ela o agarrou pelos ombros, sem saber direito como mostrar o que queria. Jovens damas respeitáveis não aprendiam esse tipo de coisa. Will, não pare.
Ela viu o rosto dele tomado de alívio e então Will a beijou. Sua hesitação foi engolida pelo desejo, pela necessidade desesperada que ela duvidava que ele conseguisse nomear. E ela o encorajou a se perder nela no turbilhão estranho, sombrio e incrível do que estavam fazendo juntos. Pela primeira vez, o prazer que ela sentiu foi como um raio, intenso e prolongado. Pela primeira vez, cravou as unhas nas costas dele e o ouviu gemer com a boca na sua com o doloroso prazer do gesto. Pela primeira vez, pensou que estaria dolorida pela manhã e que gostaria disso. Quando ela enfim perdeu o controle e chegou ao auge do prazer, pela primeira vez sentiu como se não pudesse se segurar em Will durante tudo aquilo. Pela primeira vez, quando a tormenta passou e eles se afastaram ofegantes e seminus, Will ficou em silêncio, embora tenha estendido a mão para acariciar suavemente a bochecha de Tessa. Will, sussurrou ela, mas ele já estava de olhos fechados. Will a puxou para si, abraçando-a, a cabeça dela contra seu peito, seu coração batendo tão forte que ela conseguia ouvi-lo. Tessa permaneceu quieta, desejando que ele dormisse e que descansasse, até que a chuva prevista para aquela manhã finalmente caiu em Paris, batendo nas janelas e enchendo o quarto com um som de lágrimas. Corações negros, corações negros, corações negros. Eles tinham planejado fazer um passeio por Paris no dia seguinte, nos locais mencionados em um conto de 2 cidades, a Rue Saint-Antoine, pois os Defarge tinham sua loja de vinhos lá, o Palais de Justice, onde Darnay ficou preso, a Place de la Concorde, em que a guilhotina fazia seu trabalho sanguinário, e Saint-Germain-des-Prés, onde Lucie Manette viveu. Tessa, exausta por ter dormido pouco, não tinha mais certeza se queria passear. Desde o momento em que havia acordado, grogue e ligeiramente horrorizada por ter dormido de vestido, que estava rasgado e completamente arruinado, ela só queria conversar com Will. Mas Will não falava. Não estava mais em silêncio nem agitado e desesperado como na calada da noite. Estava retraído e melancólico, como se a fissura no diamante tivesse crescido e dominado toda a joia. Enquanto caminhavam pela cidade, com Tessa tentando puxar assunto e Will respondendo todo distraído com apenas sim, não, ou murmúrios de vago interesse, ela não pôde deixar de sentir que nunca conheceu aquele lado dele antes. Conhecia o primeiro Will, que usava o humor afiado como uma armadura e gostava de discutir, e conhecia o Will que ela passará a descobrir aos poucos que era inteligente, intenso e gentil. O Will que estava naquele momento ao lado dela era mais próximo do rapaz que ele tinha sido logo após perder Jane, mergulhado no luto, sentindo falta de uma parte de si próprio. Mas mesmo naquela época ele não ficou tão distante. Tessa se sentia quase desnorteada. Como tudo tinha dado errado tão rápido. Ela queria achar a Madame Dorothée e arrancar sua cabeça. Queria rastejar até Charlotte e Sophie chorar. Como não podia fazer nada disso, acabou dando meia volta para retornarem ao hotel. Will nem sequer mencionou a súbita desistência do passeio nem fez uma única pergunta sobre os planos de Tessa. Continuou distraído até chegarem ao quarto. Tessa trancou a porta, o pegou pelos braços e o conduziu até uma das cadeiras douradas ao lado da lareira. Depois de fazê-lo se sentar, ela deu 2 passos para trás, cruzou os braços, lançou a ele um olhar penetrante e soltou. Desembuche. Will olhou para ela com olhos azul escuros pensativos. O cabelo preto estava bagunçado pelo vento, que também tinha corado suas bochechas. Estava tão bonito que chegava a doer, mas Tessa se sentia impiedosa em seu objetivo. Estou falando sério, insistiu ela. Não pode andar por Paris feito uma estátua viva, com um olhar vazio para as coisas. Não vou admitir isso. Um brilho lampejou brevemente nos olhos dele. O que você gostaria que eu fizesse? Me fale no que está pensando, e respondeu Tessa. Você mergulhou de cabeça na melancolia, Will, e eu sei que é por causa da noite passada que foi horrível. Nem tudo na noite passada foi horrível, interrompeu ele, fazendo com que um pouco de seu antigo eu desse as caras. Tessa corou. Eu estava falando do que aconteceu na sala de leitura, da sessão espírita, da Madame Dorothée e o que ela disse sobre a ela. Fez-se um breve silêncio, então Will respondeu. É estranho, não é, que estivéssemos falando justamente sobre isso na outra noite? Você me perguntou se ela já havia aparecido para mim, e eu disse que era um acalento a resposta ser não, que isso significava que ela estava em paz. Sim. Mas e se ela não estiver em paz, Tess? Talvez minha irmã não seja um fantasma, e por isso nunca vi. E se estiver presa em algum lugar estranho entre a vida e a morte? Uma espécie de purgatório? Tessa se ajoelhou e segurou as mãos de Will. É como aquele feiticeiro disse quando saímos da sala de leitura. Aquela médium é uma fraude. Você é muito famoso em todo o mundo dos caçadores de sombras, Will, e isso significa que também é no submundo. Ela sabia quem você era e tentou usar fragmentos de sua história para atingi-lo. Will nem sequer se mexeu. Acredito que ela podia saber quem eu sou, até mesmo quem a ela era. Mas como saberia das amoras pretas que costumávamos catar? Dos estábulos em Dougelau? Nunca falei desses pequenos detalhes, nem mesmo para você ou para Jen. Então deve haver outra explicação, mas acredite em mim, Will, tem outra explicação. O olhar sombrio dele passou por ela suavemente. Talvez, respondeu ele. Mas que outra explicação poderia ter? Corações negros, corações negros, corações negros. Naquela noite, Tessa adormeceu esperando Will ir para a cama. Pretendia ficar acordada e esperar, mas mal havia dormido na noite anterior. Podia sentir as pálpebras se fechando, mesmo enquanto o ouvia andando de um lado para o outro no cômodo adjacente. Will pensou, agarrando-se no travesseiro. Venha para a cama. Deixe que eu conforte você. Mas o que podia dizer a ele? Pensou Tessa. Que o amava, óbvio, mas aquela era uma dor de uma ferida antiga da perda de sua irmã. Que ela poderia estar em algum lugar com dor, sofrendo, à deriva, onde ele não poderia alcançá-la. A ideia seria uma tortura para ele. Tessa entendia porque Will não conseguia superar isso e ver as coisas boas em sua vida. Ele estava apenas começando a se recuperar da perda de Jane. Os olhos de Tessa se fecharam. Mas e se ele não conseguir se recuperar disso? Pelo menos ele sabe que Jane não está sofrendo, mas ela. E se Will nunca mais for feliz?
A ideia era tão terrível que a atingiu como uma âncora, puxando-o para o breu do sono, como se sua consciência não conseguisse suportar a dor. Então ela não ouviu quando Will no outro cômodo parou de andar, nem ouviu o som de vidro quebrando, nem viu a luz verde que brilhou por um instante na fresta da porta do quarto. Corações negros, corações negros, corações negros. Quando Tessa acordou de manhã, a luz do sol incidia sobre as janelas e ela estava sozinha na cama, sem Will. Ela se sentou, um pouco grogue. Não havia trançado o cabelo antes de dormir, e ele cascateava emaranhado pelas costas. Não que seu cabelo importasse naquele momento, apenas Will importava. Ele devia ter adormecido no outro cômodo, pensou Tessa, enquanto afastava as cobertas, ou talvez ele não tivesse dormido nada. Soltando um arquejo de surpresa, ela congelou. Will estava sentado em uma poltrona perto da mesa de cabeceira, que devia ter arrastado do outro quarto, completamente vestido e a encarando com uma expressão calma e interrogativa. Will, Tessa levou a mão ao peito. Você quase me matou de susto. Ele inclinou a cabeça para o lado, e seu olhar deslizou pelo corpo dela, sincero, curioso, explorador. O gesto deixou Tessa com vergonha, o que era ridículo, afinal, ele era seu marido. Se me permite uma pergunta impertinente, disse ele, quem é você exatamente? Ah, pelo amor de Deus. Tessa estendeu a mão para pentear com os dedos o cabelo para trás. O emaranhado estava na altura dos olhos. Will, pare de bobeira. Ela fez uma pausa, sentindo um vislumbre de otimismo. Um Will que estava sendo bobo, sem dúvida era um Will que não estava em desespero. Tessa sorriu esperançosa, chegando para o lado no colchão para abrir espaço. Venha para a cama, chamou, pensando que queria ter usado algo mais bonito para dormir do que a camisola branca simples. O brilho familiar faiscou nos olhos dele, aquele que parecia mudar a cor dos olhos para um tom de safira. Acredite, eu bem que gostaria, respondeu ele, percorrendo outra vez o corpo dela com o olhar. Mas, infelizmente, tenho princípios. Coisas terrivelmente incomodas, esses tais princípios. Acho que deveria pelo menos saber seu nome, considerando que você sabe o meu. Will? Sim, é o meu nome, soltou ele, o tom agradável. E você é? Will, isso não tem a menor graça. Não é uma piada, respondeu ele. Entrei no quarto e você estava aí na cama. Olhei pela janela e percebi que estava em Paris. Ele parecia genuinamente confuso. Que não é onde eu moro. Tenho mesmo que me perguntar o que eu fiz ontem à noite. Esperava que você soubesse. Tessa começou a sentir o coração martelar de modo preocupante. Qual é a última coisa da qual se lembra? Para ser sincero, tudo que me lembro é de uma sensação de grande melancolia. Algo me preocupava, mas não sei bem o que. Ele se levantou, passando a mão pelo cabelo escuro e desgrenhado. Imagino que talvez eu estivesse me sentindo tão péssimo que peguei um trem até Paris, mas devo admitir que não sei por que teria feito isso. E se eu tivesse saído do instituto? Will se interrompeu, olhando para ela com uma expressão que Tessa não conseguiu decifrar. Ele levou a mão quase automaticamente para a lateral do pescoço, onde a marca de memória estava gravada nitidamente na pele. Quão próximos nós somos? Perguntou ele com cuidado. Tessa o encarou com a boca entreaberta. Ele parou depois de mencionar o instituto. Está preocupado com a marca e se comportando como se achasse que eu não sei sobre caçadores de sombras. Muito próximos, respondeu ela entorpecida. Muito mesmo. Will baixou a mão. Era de imaginar que eu me lembraria do seu nome. Ele fechou os olhos. Me lembro da tristeza e de um clarão de luz verde. Seria um feitiço, talvez? Seus olhos se abriram de repente. Você me enfeitiçou? Um clarão de luz verde. A terrível suspeita que vinha crescendo dentro de Tessa a atingiu como uma onda. Com o coração disparado, ela saiu da cama às pressas. Sua camisola subiu, e ela viu Will fitar suas pernas e corar. Ah, isso é ridículo, disse Tessa exasperada, levantando-se de um salto. Ela passou por Will e entrou no outro cômodo, onde o baú de viagem estava aberto, com seus pertences espalhados. Ajoelhou-se em meio aos tecidos de seda e linho amontoados, empurrando para o lado um chapéu amassado. Will apareceu na porta. Se você lançou um feitiço, pode me contar. Sou muito compreensivo. Tessa o ignorou. Ela afastou uma luva, e lá estava, o globo de vidro que Ragnar lhes dera, mas não estava mais cheio de fumaça verde rodopiante. O vidro havia sido quebrado e o restante do globo estava vazio. Ela o pegou, segurando na mão, e um lampejo do que parecia ser uma lembrança surgiu em seus olhos. Mas não era uma lembrança sua. Ela viu Will segurando o globo, com os olhos sombrios de cansaço e tristeza. Tessa ouviu abaixar a cabeça e ouviu sussurrar. Quero esquecer a ela. Quero esquecer a dor. Ai, meu Deus. Tessa largou o globo e se levantou. Will ainda estava encostado na porta, parecendo confuso. Tudo nele era tão familiar. Cabelo preto, olhos azuis como o Atlântico, o corpo esguio e musculoso que ela conhecia pelo toque. Tire o paletó, pediu ela. E a camisa? As sobrancelhas dele se ergueram. Então Will abriu aquele seu sorriso provocador. Bem, respondeu, já que pediu com tanta educação. Ele tirou o paletó e desabotoou a camisa. Por baixo, Will usava uma regata branca e então olhou para ela com um olhar interrogativo, como se perguntasse, devo tirar isso também? Olhe para seu braço esquerdo, falou Tessa. Essa marca a um palmo do seu ombro. Will olhou, então ficou imóvel. Eu sou casado? Perguntou. Ele desviou os olhos da marca da união matrimonial, olhando para Tessa, incrédulo. Quando me casei? Com quem? Comigo, respondeu Tessa. Sou Tessa Erondale, sua esposa. Corações negros, corações negros, corações negros. Quando ouviram a batida à porta já havia entardecido. Tessa e Will passaram o dia estranhos um com o outro. Will andava inquieto de um lado para o outro pelos cômodos e Tessa, já devidamente vestida, pois ele tinha dito que ficava muito distraído com uma mulher desconhecida de camisola por perto. Alternava entre sentir-se infeliz no sofá e sentir-se infeliz em uma poltrona. Ela havia tentado ler The Cloven Foot de Mary Elizabeth Braddon, mas não foi nada fácil se concentrar, o que não era surpreendente.
Tessa ficou feliz em deixar o livro de lado e correr para a porta. Quando a abriu, sentiu aquela pressão no coração, uma mistura de tristeza, amor e admiração que sempre sentia ao ver Jen. Não Jen, lembrou a si mesma. Irmão Zacharia. Ele estava imóvel e silencioso em suas vestes cor de marfim, com o cabelo escuro cacheado nas têmporas, onde marcas da quietude haviam sido inscritas. Havia outras marcas em seus olhos fechados. Os cílios estavam sempre imóveis sobre suas bochechas, linhas escuras separadas como as penas da asa de um cisne negro. Ele parecia completamente deslocado no corredor de um grande hotel. Tessa se perguntava como ele havia chegado até ali sem ser visto, mas os irmãos do silêncio sempre davam um jeito. Ela ouviu a voz dele em sua mente, uma carícia silenciosa. Tessa? Me chamou? Ela abriu caminho. Por favor, entre, disse ela. É o Will. Ela o conduziu para a sala de estar, onde ficavam os sofás e as poltronas. Will estava lá, encostado na parede perto da estante, parecendo um pouco curioso. Eu não sabia que você tinha chamado um irmão do silêncio, comentou ele, com um pouco de surpresa, ao ver Zacharia. Ele olhou com mais atenção, estreitando os olhos. Um diferente, aliás. Ele não se lembra de mim? A voz de Zacharia era suave na mente de Tessa. Se estava aflito, era difícil dizer. Isso é preocupante. Só, espere aí, pediu Tessa a Will, e começou a contar tudo a Jen. O presente de Ragnor, a sessão espírita, Madame Dorothea, ela, o desejo de Will. Enquanto ela falava, a expressão de Will ficava mais e mais sombria. Que estranha mistura devia parecer para ele, pensou Tessa, do familiar e do esquecido. Eu desejei isso? Indagou Will quando ela terminou, e Tessa percebeu que nem disso ele se lembrava. Ele se lembra de ela? Perguntou o irmão Zacharia. Os olhos de Will iam de Tessa para Zacharia, que conseguia ouvir a voz do irmão do silêncio tão bem quanto ela. Will balançou a cabeça devagar. Não me lembro de nenhuma ela. Não tive coragem de perguntar do que ele se lembra ou não, sussurrou Tessa. Esperava que você pudesse simplesmente tocar a mente dele de alguma maneira e restaurar o que foi esquecido. Contudo, Will ergueu uma das mãos com a marca de vidência brilhando no dorso. Mas eu desejei isso, falou. Deve ter algum motivo para querer esquecer. Tessa sentiu vontade de gritar. Tinha certeza de que ele não queria esquecer tanto quanto havia esquecido, apenas esquecer o que Madame Dorothea tinha contado sobre ela. Contudo, como convenceria Will disso se ele nem sequer se lembrava de ter feito o desejo? Gentilmente Zacharia disse, não mudarei nada em suas memórias, Will. Deixe-me simplesmente ver o que foi feito com sua mente. Prometo que não farei mais nada. Will pareceu querer protestar, mas nem sequer desviou o olhar do rosto de Jen, como se algo em Will que lhe dissesse para confiar nele. Alguma coisa que reconhecesse um pedaço de sua alma, mesmo que ele não conseguisse ter consciência disso. Ele assentiu devagar. Jen se aproximou dele e pousou os dedos finos e marcados na têmpora de Will. Por um longo momento, os três ficaram imóveis e em silêncio. Apenas os olhos de Will se moviam, percorrendo o rosto de Zacharia com uma espécie de perplexidade, como se estivesse se esforçando para lembrar dele. Por fim, Zacharia retirou a mão e falou apenas na cabeça de Tessa. O desejo dele foi esquecer toda a dor, e por isso não se lembra mais de nada associado à dor. Não lembra de você, porque vem à mente a dor de saber que nunca poderia estar com você, nem de mim, devido a tudo que aconteceu para nos separar. O que foi? Perguntou Will. O que você viu? Zacharia respondeu. Você fez um desejo para esquecer um incidente doloroso e se esqueceu de mais coisas do que apenas isso. Os olhos de Will brilharam. Eu tinha um desejo e foi nisso que o usei? Por que não desejei sem filhotes treinados que respondessem apenas aos meus comandos? Em outro momento, Tessa teria rido. Will sempre conseguia fazê-la rir. Em vez disso, ela deu um sorriso fraco para ele. Você deve ter tido seus motivos. Está na hora. Preciso ir, disse Zacharia tão de repente que Tessa se sobressaltou. Ele saiu do quarto, deixando Will com uma expressão ainda mais confusa. Tessa correu atrás de Zacharia. Ela o alcançou na porta da frente, quase perdendo o controle e segurando o braço dele. Mas ele era um irmão do silêncio agora, lembrou a si mesma. Não podia tocá-lo daquele jeito, como se ainda fosse seu gen. Por favor, implorou ela. O que eu faço? Zacharia parou, a mão na maçaneta. Com o rosto virado para longe de Tessa, disse, isso é magia de feiticeiro, e do tipo que deve ser desfeita por um feiticeiro. Mas ele fez o desejo por livre e espontânea vontade, Tessa. Foi escolha dele. Não pode ser o que ele queria, insistiu Tessa. Eu também preferiria pensar que não, respondeu Zacharia, surpreendendo-a de certa maneira. Irmãos do silêncio raramente falavam de seus desejos ou preferências, mas havia uma leve dor latente em sua voz silenciosa que lembrava Tessa de como ele não era igual aos outros. É doloroso que Will também não se lembre de mim, Tessa. Sinto muito, sussurrou Tessa. Se ao menos ele tivesse só desejado esquecer ela. Zacharia abriu a porta, então se virou para ela uma última vez. Talvez não teria ajudado. Essas perdas cruciais têm um jeito de contaminar tudo. Tristeza e alegria estão ligadas à perda e ao contentamento. Um Will Erondale que esquecesse qualquer fragmento de seu passado não seria realmente Will. Disso, eu sei. Mas Tessa, nunca duvidei de muitas coisas sobre Will, e uma delas é do quanto ele ama você. Aqui estão vocês, em Paris, na lua de mel. Talvez possa lembrá-lo de que sem as perdas do passado, ele não teria a felicidade de agora. Se alguém pode fazer isso, é você. Corações negros, corações negros, corações negros. Lembre Will da felicidade de agora, pensou Tessa, ajeitando o chapéu. Era um dia claro, um vento fresco soprava, e ela havia decidido que não fazia sentido continuar rodando no Meurice. Se o objetivo fosse fazer Will lembrar que ele seria mais feliz caso se lembrasse de tudo em sua vida, e não apenas de partes dela, não conseguiria isso com eles enfiados no quarto do hotel.
Então caminharam pela Rivoli, de volta a Place Vendôme e suas lojas. Tessa olhou para Will, que encarava curiosamente a vitrine de uma relojoaria. Sem dúvidas parecia livre da melancolia que o tinha atormentado no dia anterior. Seus olhos brilhavam enquanto ele olhava ao redor, como se o mundo o intrigasse e também o agradasse. Olha isso, disse ele, apontando para o mecanismo de um relógio. Que trabalho delicado. Tessa, que ainda estremecia um pouco ao ver engrenagens, olhou para ele. Você se lembra do Instituto de Londres? Perguntou ela, decidindo que era melhor ir direto ao ponto. De Charlotte e Jessamine? É óbvio que me lembro do Instituto, respondeu Will. E de Charlotte. Não me lembro de nenhuma Jessamine, mas, ele deu um sorriso torto, me lembro de algo sobre tortinhas de geleia. Sim, afirmou Tessa ansiosa. Agatha que fazia essas tortinhas. Will balançou a cabeça. Ele começou a caminhar de novo, com Tessa andando de um lado para o outro perto dele. Não me lembro da Agatha. E sim da Bridget, acrescentou ele. Tem certeza de que não era a Bridget? Tenho certeza, garantiu Tessa. Eles haviam saído da praça e entrado na rua de Castiglione. Ela conseguia enxergar o verde dos jardins das Tulherias logo adiante. Então, nós nos casamos, você e eu, comentou Will, olhando para ela ao atravessarem a rua. Devíamos estar apaixonados. A voz dele se elevou ao final da declaração. Era nitidamente uma pergunta. Estávamos apaixonados? Tessa sentiu o coração se partir. Passamos por muita coisa juntos, disse ela. Boas e ruins. Então era mais uma amizade? Com sentimentos carinhosos, mas sem romance? Will parecia bem decepcionado. Tessa lembrou da outra noite no quarto do hotel, e sentiu as bochechas ficarem vermelhas. Com certeza não era amizade, declarou. Ela pensou ter visto Will sorrir. Certo. Quando pedi você em casamento? Eles haviam chegado aos jardins. Em meio à vegetação agitada pelo vento, Tessa fechou os olhos. Pensou em uma noite gelada, na neve caindo branca, fresca e perfeita, nas estrelas brilhando onde as nuvens se abriam, na música que ressoava do Instituto. Foi no Instituto de Londres, contou a ele enfim, com a voz levada pelo vento, no Natal. Você disse que eu deveria me casar e ficar com você e nunca deixá-lo, porque você não suportaria mais um dia da sua vida sem que eu estivesse presente. Will segurou as mãos dela. Os transeuntes se afastaram, passando apressados pelo que devia parecer apenas mais um casal apaixonado em Paris. Tessa não prestou atenção. Estava olhando para o rosto de Will, observando cada parte dele que tanto amava, cada curva e cada ângulo, cada cicatriz. Essas palavras, disse ele, é como se eu as estivesse ouvindo não com meus ouvidos, mas com meu coração. Sei que amo você, sinto que amo você, mas mesmo assim tem tanta coisa de que não consigo lembrar. Nosso primeiro beijo. Sua voz foi morrendo, e seus olhos azuis estavam inquietos. Esse feitiço de memória, começou Tessa, pode ser removido com a ajuda de um feiticeiro. Por favor, Will. Sei que você não queria nada disso. Não foi só a mim que você esqueceu, mas outras coisas que também são importantes para você. Ele apertou as mãos dela com mais força. Mas pedi para esquecer, ressaltou ele. Me conte o que eu queria apagar da minha mente. Mas isso não vai significar nada para você, falou Tessa com desespero. Posso contar que você se esqueceu de ela, sua irmã, Will, e Jen seu parabatai. Tem uma marca de parabatai, murmurou Will, mas está branca. É uma cicatriz. Meu parabatai morreu? A pergunta a atingiu como um golpe. Não exatamente. Mas eu perdi, constatou Will. Aconteceu uma separação. Sei que sim só de ver sua expressão. Quero me lembrar de você, Tessa Gray, mas estou morrendo de medo do que mais posso ter esquecido. Do tipo de dor que não consegui suportar a ponto de desejar que desaparecesse. Minha irmã. Está morta sim. Só posso dizer, Will, que você ainda era feliz. Mesmo tendo perdido tudo que perdeu, você era feliz. Quero acreditar nisso. Ele entrelaçou os dedos nos de Tessa, prendendo-os entre as palmas. Quero acreditar em você. Só que ele desviou o olhar, voltando-se para o céu que escurecia. Deixe que eu tenha esta noite, pelo menos, para decidir. Vamos fazer alguma coisa parisiense e romântica como qualquer casal faria. Tessa respirou fundo, inspirando mesmo com a dor que sentia no peito. Que tipo de coisa? Will ainda olhava para o céu. A ópera, respondeu ele. Acho que sempre tive vontade de ir à ópera em Paris. Isso era o que Jen queria, não você. Se queria ir, era para acompanhá-lo e ver o quanto ele gostava da música. Mas Tessa apenas assentiu devagar. Ela começou a pensar em um plano, que surgiu do desespero. Um plano que dependia do quanto conhecia Will e o coração dele. Mesmo que a mente dele estivesse diferente, Tessa sentia que sua alma permanecia igual. Certo, concordou ela. Vamos à ópera. Corações negros, corações negros, corações negros. Eles voltaram para o hotel logo depois e em silêncio, apressando-se para retornar antes do pôr do sol. Ao chegarem no saguão, enquanto cruzavam o piso de parquet até a grande escadaria, Tessa avistou um cartaz familiar. O além? Hoje à noite, para o prazer especial de nossos hóspedes, o Meurice está promovendo uma grande sessão espírita, conduzida pela famosa vidente e profetisa Madame Dorothea. Tessa soltou a mão de Will. Pode ir, disse ela. Preciso buscar um livro novo na sala de leitura. Encontro você no quarto em um instante. Will assentiu sem qualquer vestígio de surpresa, o que dizia a Tessa que mesmo que não se lembrasse dela especificamente, esperava ter se casado com alguém que gostasse de livros. Ele subiu as escadas com apenas um rápido lembrete de que a funcionária chegaria ao quarto em breve, para ajudá-la a se preparar para a ópera. Tessa foi até a sala de leitura. A porta estava fechada, mas Tessa abriu o mais silenciosamente possível, sentindo o pulso acelerar ao espiar o cômodo na penumbra e ver Madame Dorothea andando.
Ela usava um vestido de seda esvoaçante, com listras coloridas, e seu cabelo de rena estava preso sob um turbante brilhoso. Parecia estar movendo cadeiras e espiando sob as mesas. Enquanto Tessa observava, Madame Dorothée tirou as luvas compridas, provavelmente para evitar que acumulassem poeira, e se abaixou para levantar uma ponta do tapete ao Busson. Ah, pensou Tessa. Quando Madame Dorothée se endireitou, Tessa já estava voltando para o quarto e para Will. Corações negros, corações negros, corações negros. A funcionária que o hotel disponibilizou, Marie, era muito habilidosa, pensou Tessa. Tão habilidosa em pentear seu cabelo quanto Sophie era, embora nem de longe tão boa para conversar. Ela prendeu o cabelo castanho de Tessa em um coque baixo, com cachos soltos na frente para emoldurar seu rosto, e a ajudou a vestir os trajes de ópera. Um vestido azul claro de renda macia, ajustado à cintura e que se alargava até a bainha. As mangas curtas deixavam os braços de Tessa expostos, então, por cima do vestido, ela vestiu uma capa de ópera, adornada com fitas azuis e douradas. A senhora está linda, elogiou Marie, apertando as mãos. Tenho certeza de que seu marido dirá o mesmo. Quando Tessa saiu do vestuário, avistou Will parado de pé à janela, todo vestido de preto sóbrio com acessórios brancos, luvas brancas, uma camisa de gola alta e um longo cachecol também branco. Não usava nada na cabeça, já que sempre detestou chapéus. Seu cabelo escuro caiu sobre os olhos quando ele se virou e olhou para Tessa. Ela ouviu inspirar fundo. Will a fitou como se não conseguisse desviar o olhar, como se o escudo de sua falta de familiaridade com ela tivesse caído, e por um momento, ela estava olhando para seu Will, o Will que a amava. A vulnerabilidade e o anseio no rosto dele partiram o coração de Tessa, e ela não queria nada mais do que estender o braço para ele, pegar suas mãos enluvadas e segurá-las. Eu me casei bem, disse ele. Sua voz estava repleta de admiração, porque é óbvio, ele não se lembrava de ter se casado com ela. Não se lembrava dela. Ele achava belo o que o antigo Will achava belo, mas isso não era suficiente para torná-los a mesma pessoa. Fico feliz que pense assim, falou Tessa, puxando a capa sobre o corpo. Vamos, é melhor irmos logo, ou a ópera começará sem nós. Corações negros, corações negros, corações negros. Tessa e Will sentaram-se juntos na sala de espetáculos escura da Ópera Garnier. O prédio não tinha iluminação elétrica, então a história de La Traviata se desenrolava no palco, atrás de uma verdadeira floresta de velas tremeluzentes. A ópera em si, com a história de um amor proibido entre Alfredo, um nobre, e Violeta, uma cortesã moribunda, era profundamente romântica, aliás, talvez toda a ópera fosse. Enquanto os dois amantes subiam de tom no dueto de um de Felice, Etereia, Tessa ouvia as palavras, sentindo como se estivessem dilacerando sua alma. Aquele amor que é a pulsação do universo inteiro. Misterioso e orgulhoso. Tortura e deleite ao coração. Tessa não pôde deixar de olhar de soslaio para Will, que estava imóvel como uma estátua, com o rosto inexpressivo como mármore. Havia apoiado uma das mãos no joelho, e a luva branca se destacava na penumbra. Ao redor, Tessa via os outros espectadores em seus assentos de veludo vermelho, com os rostos voltados para o palco, todos visivelmente extasiados pela música e pelo canto. Alguns enxugavam lágrimas. Não sei amar. Nem sofro pelo tão heróico ato de amar. Eu sou franca, sincera. Deve procurar em outra. Ao lado de Tessa, Will se levantou. Não aguento mais isso, declarou ele e passou por Tessa a esmo. Ela se assustou, pegando depressa a capa e as luvas de ópera. Correu atrás dele, ignorando os rostos irritados dos outros espectadores, horrorizados com toda aquela confusão. Eles não tinham como entender. Tessa correu atrás de Will, descendo a grande escadaria cercada por colunas de mármore, passando por uma estátua de Pitt aladeada por lamparinas de bronze. Ela correu pelo Grand Foyer com todo aquele ouro e espelhos ao redor, depois por uma série de corredores e então irrompeu da casa de ópera na rua Scribe. Quando a porta se fechou atrás dela, não se ouvia mais a música. Ainda que fosse ladeada por lampiões a gás, a rua estava escura. Havia poucas carruagens e tudo estava silencioso, exceto pelo costumeiro ruído distante da cidade. Will estava lá, todo em preto e branco feito um tabuleiro de xadrez, encostado em uma parede bastante suja. Parecia alguém que parou de correr apenas porque perdeu as forças. Ele fitou Tessa quando ela se aproximou. Will, o que foi? Perguntou ela suavemente, embora suspeitasse da resposta. Nada, respondeu ele com a voz rouca. Não estou chateado, Ele estendeu a mão para ela. Vem aqui, me beije, Tess. Ela foi até ele, porque aquele era Will, mesmo que não fosse seu Will, e o Will nem sempre havia sido dela. Tessa não tinha se apaixonado por ele porque o Will lhe pertencia, mas porque ela pertencia ao Will. Ela o deixou puxá-la para perto, suas mãos alisando a seda do vestido, a pele dos ombros e braços. Ele segurou a nuca dela antes de beijá-la, como sempre fazia, com os dedos enluvados indo parar em seu cabelo sedoso. Ele a abraçou, seus lábios roçando os dela, primeiro suavemente e depois com mais vontade. Will a puxou para si com vontade. O beijo se aprofundou e ela podia sentir, como já sentia há muito tempo, o quanto ele a desejava pela vibração de seu corpo, pelas mãos trêmulas ao puxá-la para ainda mais perto. E naquele momento ela se perdeu nele, na familiaridade da boca, nas ondas escuras e sedosas do cabelo, no corpo magro e forte e quente colado ao dela. Era como beijar Will pela primeira vez. Ela quase esperava sentir o gosto de água benta nos lábios. Ainda assim, era como beijar Will pela primeira vez. Quando ele não a conhecia e amava, quando eles ainda estavam encontrando o caminho um para o outro. Ele tinha desejado Tessa naquela época e a desejava agora, mas desejar não era amar. Até mesmo o jeito como a beijava, embora ainda enviasse faíscas de prazer pelo seu corpo, não era o jeito que eles tinham aprendido a se beijar, sabendo tudo que o outro gostava, sabendo que a faria derreter em segundos, o que deixaria ambos em chamas até a alma. Tessa se afastou. Will olhou para ela com os olhos azuis atordoados. Tessa? Me desculpe, sussurrou ela. É como beijar um estranho.
Ele mergulhou as mãos com luvas brancas no cabelo e por um momento ficou parado ali, encarando-a com o rosto corado, mas quase tão inexpressivo quanto na plateia do teatro. Eu entendo, disse ele então, surpreendendo-a. E já me decidi. Decidi ainda na ópera. Quero minhas memórias de volta. E o mais rápido possível. Corações negros, corações negros, corações negros. A discreta placa de latão na porta dizia Ace Dupin, Detective Privé. Até Tessa, com seu francês fraco, conseguia traduzir isso. Eles haviam pegado um fiacre, uma carruagem particular, direto da ópera para o endereço listado no cartão de Dupin. Descobriram que se tratava de um prédio pequeno e um pouco abandonado, escondido na rua Guisard, no bairro de Saint-Germain-des-Prés. Subindo uma escada estreita, encontrava-se o escritório de Ace Dupin. Uma fina faixa de luz escapava sob a porta, mas quando Tessa bateu, não houve resposta. Ela franziu a testa e bateu de novo. Silêncio. Tessa se virou para Will. Você está com sua Estela? Will enfiou a mão no bolso do paletó e tirou o objeto brilhante. Ele olhou para Tessa com um olhar interrogativo. Desenhe um símbolo de abertura na porta, sussurrou ela. Arrombe isso. Ótimo. Will se animou. Adoro cometer crimes. Ele traçou o símbolo escuro na madeira da porta, e Tessa ouviu uma voz mais alta lá dentro. Mas era tarde demais para os ocupantes se esconderem, a porta se escancarou, Tessa e Will entraram no escritório e viram Ace Dupin sentado em uma poltrona. Em frente a ele, usando um vestido fúcsia extravagante, estava Madame Dorothea. Ace se levantou de um salto. Ahá! Exclamou Ace, olhando de Tessa para Will. Que bom que estão aqui. Eu estava prestes a prender essa criminosa. Ele apontou para Madame Dorothea, que revirou os olhos. Ace, disse ela, sem a voz britânica elegante que Tessa tinha ouvido na sala de leitura. Ela soava mais como uma mulher vulgar do West End. Desista, Dupin. Fomos pegos. Madame Dorothea se recostou na cadeira, encarando Tessa. O que vocês dois querem? Queremos a ajuda de vocês, respondeu Tessa, cruzando os braços sobre o peito. Precisamos que removam um feitiço. Madame Dorothea pareceu achar graça. E por que deveríamos ajudá-los? Porque se não ajudarem, retrucou Will, teremos que denunciar o comportamento criminoso dos dois aos altos feiticeiros de Paris e Londres. Isso mesmo, reforçou Tessa. Eles são grandes amigos nossos, e Magnus Bunny também. Quanta mentirada, retrucou Dupin, tudo com a intenção de nos prender e enredar. Além disso, vocês não têm prova de nada. Não tenho, questionou Tessa, virando-se para Dorothea. Ontem à noite, quando você estava se preparando para a sessão espírita na sala de leitura do Meurice, me escondi no breu e a observei. Vi sua marca de feiticeira. Estenda as mãos. Curvando a boca pintada de vermelho, Dorothea ergueu a mão esquerda. No centro dela havia um único olho humano, aberto. Will soltou um ruído inquieto. Percebi então que, sendo uma feiticeira, você devia ter usado magia para ler a mente de Will, continuou Tessa. Foi assim que descobriu sobre ela. É assim que engana todos os seus clientes, fazendo-os acreditar que está se comunicando com os falecidos entes queridos deles. É um truque que tranquiliza a mente deles, declarou Dorothea. Dupin havia se recostado na poltrona e estava emburrado. Estou fazendo um favor para eles. Até parece, retrucou Tessa. Acho que você consegue ver algumas coisas, e foi assim que você soube de Dogelau e das frutas, mas com certeza não consegue se comunicar com os mortos. Toda aquela bobagem que você contou a Will sobre ela estar presa entre os mundos, sofrendo. Era tudo mentira, não era? Foi uma licença poética, admitiu a feiticeira. Impossível errar com estou tão sozinha, não me deixe aqui. Funciona com quase todo mundo. Tessa lançou um olhar rápido para Will. Suas mãos estavam cerradas em punhos, e seus olhos azuis fascavam de raiva. Ela agarrou a manga do paletó dele. Se ele jogasse Dorothea pela janela, isso atrasaria a remoção do feitiço, e esse era o objetivo principal. Mas fiquei me perguntando, por que deixar seus clientes chateados? Refletiu Tessa em voz alta. Então me lembrei de Dupin. Lógico que por ele ser um feiticeiro, saberia que você também é. Ele estava mentindo quando disse que investigava você. Percebi enfim o tipo de golpe que vocês estavam aplicando. Clientes insatisfeitos correram para Dupin, esperando que ele pudesse ajudá-los, enquanto clientes mais crédulos foram até você de novo, madame, oferecendo todo tipo de dinheiro para falar mais uma vez com entes queridos falecidos. De qualquer forma, os dois ganham dinheiro que sem dúvida dividem entre si. Você parece bastante esperta, observou Ace, alisando um dos chifres. Quer entrar no nosso negócio? Não, respondeu Tessa com frieza. Depois de toda essa mentira, meu marido usou um feitiço de desejo em si mesmo, um que o fez perder a memória. Quero que você o remova. Caso se recuse, vamos pedir ajuda a Magnus Bunny. Eu me lembro de Magnus, comentou Will. Somos grandes amigos. Ace se levantou de um salto. Eu consigo enfrentar Magnus Bunny, declarou ele. Posso. Dorothea bateu o pé no chão. Não fale besteira. Óbvio que não consegue. Não deveria nem querer tentar. Ela suspirou irritada, olhando para Will. Está bem. Vem aqui, rapaz. Com relutância, Will foi até a feiticeira que levantou a mão. O olho em sua palma se moveu, esquadrinhando Will. Quanta tristeza, garoto Erondale, murmurou Dorothea. Will hesitou por apenas um instante, depois olhou para Tessa. Seu olhar azul estava firme enquanto a encarava. Ela estava desesperada para dizer alguma coisa, para dizer a Dorothea que era óbvio que ele queria se lembrar de sua vida, mas sabia que tinha que ser uma escolha exclusivamente de Will. Eu quero tudo, afirmou Will enfim. O bom e o ruim. O amor e a perda. Dupin resmungou, mas Tessa achou que ele parecia um pouco emocionado. Dorothea pegou a mão de Will como devia ser estranho, pensou Tessa, ter aquele olho sobrenatural enfiado na pele, e a apertou com força, os nós dos dedos ficando brancos. Will estremeceu, depois ofegou e puxou a mão como se tivesse sido queimado. Will, Tessa começou a se aproximar. Mas ele apertava o peito. Ele respirava com dificuldade, o cabelo úmido grudado na testa. Eu preciso respirar.
Tessa apenas assentiu quando ele a empurrou para fora do caminho e saiu pela porta. Podia ouvir o som dos passos dele enquanto descia as escadas apressado e da porta da frente batendo. Não conseguia imaginar o que ele estava sentindo. Não conseguia imaginar a dor de se lembrar de repente de todas as coisas terríveis que já aconteceram, de uma só vez. Ela se virou para os dois feiticeiros sentados. Vocês, disse ela, fiquem sabendo que se eu ouvir falar que estão enganando pessoas inocentes outra vez, vou contar a Magnus. Ace Dupin estava com ar contemplativo. Eu estava pensando em me tornar um investigador de verdade, de qualquer modo, comentou. Talvez me mude para Nova York. Não é a terra das oportunidades? Tessa se dirigiu à porta, com o intuito de ir atrás de Will, mas Dorothea a chamou. Ela se virou de má vontade e encontrou a feiticeira que a observava. A expressão no rosto de Dorothea era a de um gato satisfeito. Você tinha razão, sabia? Falou Dorothea. Um feiticeiro pode sentir outro feiticeiro. Você é uma de nós, minha menina, dotada da vida eterna. Mas seu marido é mortal. Sua voz era envolvente, enroscando-se como uma cobra. Ele vai morrer e quando isso acontecer, você vai sentir que mal teve tempo com ele. Vai aguentar isso? O que vai fazer? Tessa olhou fixamente para a feiticeira. O que vou fazer? Repetiu ela. Eu vou amá-lo o máximo que puder, com a intensidade que puder, em cada momento de cada dia de toda a vida que ele tiver. É isso que eu vou fazer. Dorothea a encarou. Virando-se, Tessa saiu da sala com passos firmes. Corações negros, corações negros, corações negros. Tessa encontrou Will na rua, andando de um lado para o outro em frente a uma padaria fechada. Ele ergueu os olhos ao vê-la. Um instante depois, percorreu a distância entre eles em 2 passos e a tomou nos braços. Tessa tremia, tanto de frio quanto de choque por tudo o que havia acontecido. Ele desabotoou o casaco e a cobriu, envolvendo-a em um abraço de lã, seda e Will. Minha Tess, sussurrou ele, roçando os lábios no cabelo dela. Não acredito que um dia desejei algo que me levou a esquecer você ou Jen. Só posso dizer que juro que tudo que eu queria era esquecer minha dor pela perda de ela, para não arruinar nossa lua de mel. E olha só o que eu fiz. Tessa ergueu o rosto para ele. Nossa lua de mel não está arruinada, garante ela. Está apenas um pouco mais emocionante do que imaginávamos que seria. Ele beijou os lábios dela e em seguida Tessa fechou os olhos. Você me deixou ir à ópera de propósito, não foi? Sabia o que eu sentiria. Tessa se aproximou mais ainda de Will. Eu suspeitava. Que eu não sentiria nada, que eu olharia para a multidão arrebatada, todos mergulhados na beleza da música, e perceberia que estava insensível a ela. A boca de Tessa encontrou a de Will. Sim, sussurrou ela contra os lábios dele e o sentiu estremecer. As mãos de Will deslizaram pela cintura dela. Quando aquele desejo tirou a dor de mim, levou também tantas boas lembranças. Quando a dor voltou, a alegria voltou e foi avassaladora, então percebi que dor e alegria não podem ficar separadas. É tudo uma coisa só. Quem eu seria agora se nunca tivesse conhecido Jen? Se nunca tivesse conhecido você, eu nunca seria a pessoa que eu queira ser. Ela colocou os braços em volta do pescoço de Will. Está me dizendo, começou ela em tom de provocação, que é melhor ter amado e perdido do que nunca ter amado? Não venha citar Tennyson para mim, soltou Will, beijando o pescoço dela, e quando Tessa riu, ele a levantou do chão e a segurou nos braços. Agora, vamos voltar para o hotel e trancar a porta do quarto? Antes que eu a tome aqui na rua, possivelmente sob o olhar furioso dos 2 feiticeiros trambiqueiros lá em cima. Tessa o encarou tímida. No fundo dos olhos dele pensou, havia tristeza, sempre haveria, porque isso sustentava toda a felicidade. Mas essa tristeza fazia parte de Will, de seu Will, alguém que ela não mudaria nada. Seu Will, a quem ela amaria com todas as forças, por todos os dias da sua vida. Seu Will, que agora esperava com muita paciência pela resposta dela. Ora, Will Erondale, disse Tessa, sorrindo para o marido. Isso parece um plano absolutamente maravilhoso.